Bom dia, vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesse momento, nesse oceano de energias, nesse oceano de luz que se faz presente, diante da presença dessa espiritualidade amiga que sempre nos acolhe, sempre agasalha os nossos corações, sempre nos ensinando que nós não estamos sozinhos, que aonde os nossos sentidos não conseguem abranger, a vida prolifera, o amor persevera, as amizades prosperam, e que se desdobra um mundo infinito de grandes possibilidades, que no dia em que todos nós, seres humanos, passarmos a desenvolver os olhos de ver e a conseguirmos olhar com plenitude, além do véu da matéria, além das limitações dos sentidos, veremos o reino celeste, o reino que Jesus tanto nos ensinou, o reino espiritual, o reino que colhe as nossas dores, alivia os nossos sofrimentos, nos impulsiona ao crescimento, nos permite evoluir. Muito mais do que aquilo que fere os nossos sentidos, as nossas pálpebras e os nossos ouvidos. Que tenhamos sabedoria para desenvolver a plenitude do nosso ser, para observarmos esse mundo que se desdobra, que está presente 24 horas da nossa existência, ao nosso lado, à nossa frente, nas nossas costas, nos guiando e nos direcionando para a evolução. Pai nosso que estás nos céus, que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Vamos fazer um bate-papo breve e rápido, uma reflexãozinha, para a gente poder levar para a nossa semana, uma vez que a semana é uma semana de lutas, uma semana de correria, A gente aproveita as nossas folgas diárias para a gente poder fazer as coisas que a gente gosta, alimentar o nosso espírito, E é meritório, A gente passar a semana inteira na correria, pegar o final de semana, ou quem tem folga dia da semana, a gente quer procurar descansar, fazer as coisas que a gente não consegue fazer na correria da semana, porque a vida está constantemente, diante das necessidades que nós criamos no mundo, cada vez mais sufocante, cada vez mais tribulante, porque nós criamos um mundo de necessidade, estabelecemos necessidades no mundo e na vida, que se a gente fosse questionar no âmago, na essência, fica aquele questionamento se realmente tudo que nós escolhemos na nossa vida realmente se faz necessário, ou nós apenas estamos condicionando para satisfazer feridas não trabalhadas, as nossas crianças inferiores machucadas, Então nós vamos criando necessidades que na verdade não deveriam de existir na nossa rotina. É muito comum quando a gente vai fazer os trabalhos com a espiritualidade, e pessoas que às vezes vêm aqui buscar trabalho, assistência, quando a espiritualidade nos explica que muitas vezes as pessoas trocam determinados vícios, trocam determinadas questões nas suas lutas diárias e mudam o seu padrão de vício, porque é uma forma dele substituir aquele dito vício que ele não consegue conscientemente suprir. Então, por exemplo, nós já pegamos casos de pessoas que aqui vêm buscar ajuda, que teve um momento na vida dessa pessoa, um grande desregramento sexual, onde essa pessoa tinha um grande desregramento sexual,
E, de repente, num processo de mudança, num processo de entendimento de que ela, por si só, entendeu e compreendeu que ela precisava modificar a sua natureza por escolha própria, porque a espiritualidade só vai fazer aquilo que nós nos propusemos a fazer, aquilo que nós estamos dispostos a fazer. Nunca a espiritualidade vai fazer aquilo que nós não nos permitimos primeiramente, porque senão ela vai gritar no nosso ouvido e a gente não vai ouvir, a gente vai colocar muro. Mas quando a gente entende e enxerga que a gente precisa modificar certas posturas, às vezes, como nós não temos ainda um parâmetro de evolução, a gente substitui os vícios. E aí essa pessoa, ela veio buscar aqui um atendimento e ela estava com alto nível de glicemia, já estava já a ponto de quase desenvolver uma diabetes. E a espiritualidade nos explicou, nos orientou que esse pico de descompensação glicêmica se deu justamente pelo fato de que ela, ao entender e compreender que ela precisava mudar a sua postura, ela mudou o tipo de vício, né? Ela abster-se do sexual, mas devido à imaturidade dela, ela transferiu aquele vício para o doce, né? Então, para suprir ainda determinadas questões que não estavam ainda totalmente evoluídas nos seus processos morais, desenvolvendo nela uma patologia que poderia gerar e desenvolver uma questão de diabetes, né? Então, constantemente, nós estamos aí nos nossos processos internos, nas nossas lutas internas. Então, chega num dado momento, chega no final do fim de semana, a gente quer descansar. Mesma coisa que a gente fala na espiritualidade, chega num dado momento em que a gente precisa dessa nossa conexão com o espiritual para a gente poder nos fortalecer durante a semana, senão a gente está trocando um vício pelo outro. A gente não está desenvolvendo com maturidade o nosso lado espiritual. A gente continua substituindo necessidades. E aí é onde mora o perigo. Porque muitas das vezes, quando a gente vai buscar o espiritual, às vezes a gente não está buscando a cura, está buscando a necessidade. Está buscando que alguém supra a nossa necessidade. Está procurando que alguém supra a nossa carência. Porque nós, seres humanos, somos carentes por excelência. Todos nós temos uma carência efetiva muito grande, até porque se nós pararmos para pegar o modelo de construção social da década de 50, da década de 60, né? Nós tínhamos modelos ali que as pessoas não tinham muito diálogo, não tinham muita conversa. Eu sempre digo que o mundo da globalização permitiu que as pessoas estabelecessem diálogos e conversas. Mas será que nós estamos prontos ainda para essa questão de globalização? Será que realmente nós conseguimos dialogar ainda? Ou nós ainda relacionamos à base de atritos? Nós ainda queremos impor, nós ainda queremos prevalecer. Então a gente ainda tem uma grande dificuldade porque a gente ainda está muito envolvido nos sentidos. A gente só consegue perceber e ter sentido e propriedade naquilo que abrange os meus sentidos. E aquilo que não tem sentido de existencialidade, eu logo jogo pro metafórico, eu jogo pro milagre, né? Como a gente estava falando hoje de manhã. Então, pensando nisso, eu estava recentemente, essa semana, relendo algumas obras espirituais, né? E uma dessas obras que eu estava lendo, um deles é o livro, a obra de Paulo Estevam, psicografada por Emmanuel Chico Xavier. Então, eu tenho esse hábito, né, de sempre ler livros novos, mas também, de vez em quando, pegar algumas literaturas que eu já li para dar uma leitura, uma vez que quando você se coloca para reler algo, você sempre vai ver aspectos de uma forma que você não viu quando você leu aquele livro num dado tempo da sua vida. Porque a vida é cíclica e a gente, cada vez que passa, na nossa maturidade, a gente vai tendo uma perspectiva de visão diferente. Então, se você pegar um livro hoje que você leu há 3 anos atrás, 5 anos atrás, você vai pegar detalhes e nuances que passaram desapercebidos porque você não tinha maturidade. Você não tinha rompido a película, né, para você ver com abrangência. E numa dessas leituras que eu estava me fazendo, cheguei numa parte do capítulo em que Paulo ele resolve ir para o deserto e exercer a atividade de tecelão, porque ele precisava primeiramente, antes de fazer o que ele deveria fazer, de levar o movimento, né, do cristão para os gentios. Então ele se insula ali por aproximadamente quase 3 anos no deserto e vai viver daquilo que ele aprendeu, que era a arte de tecelar. Então ele abdica ali do status de doutor da lei, do homem intelectual, do homem que ali brigava, né, pela dita verdade da soberba hierárquica dos fariseus. Então ele vai ali tecelar. Então eu fico imaginando você de repente estar numa rotina de vida e você se vê obrigado a mudar totalmente o teu contexto social para você conseguir se enquadrar numa proposta que a espiritualidade tem para você. É fácil? Não é. Abdicar de si próprio
para você fazer aquilo que você tem que fazer e não o que o sistema impõe que você deve fazer, não é fácil. É uma construção diária, é uma abdicação de si próprio. Então, nessa parte em que ele está ali expondo que ele precisou utilizar do conhecimento que ele teve na mocidade, que era tecer tapetes para poder subviver, né, sobreviver, uma vez que ele não tinha mais ninguém ali para ele poder buscar ajuda, nem mesmo a sua família, então ele precisou usar as próprias mãos, na rudez, na dificuldade, no meio do deserto, para ele poder conquistar sabedoria para exercer aquilo que ele tinha para exercer. Isso a gente pode fazer uma alusão, trazendo uma alusão para a realidade de hoje em dia, porque nesse momento em que eu estava lendo esta passagem no livro, né, eu estava ali refletindo, me dando a refletir e tentando trazer aquele contexto para a nossa realidade, para o nosso meio, o Dr. Paulo veio, né, intuitivamente, e falou algo que tem tudo a ver, né? E ele falou assim, né? Você não está mais em templos defendendo a Torá. Agora você está em meio a feras para provar o poder redivivo do Evangelho, em meio ao caos corporativo de muitos que lhe carecem um amor. Você entende o significado de tecelar, filho? Porque ele precisou tecer para poder ajustar as energias e vibrações para atear os corações aflitos dos homens. Então, a gente precisa entender como que a vida ela é maravilhosa e a gente não percebe as nuances que a espiritualidade está descortinando na nossa frente. Às vezes você está ali justamente no lugar e no meio, sendo um instrumento da luz, sendo um instrumento da verdade, da forma mais simples, mas o mundo que a gente criou de necessidade às vezes abafa os nossos sentidos espirituais. Abafa o nosso entendimento sobre a espiritualidade. Quando vem uma dificuldade, uma adversidade, eu não quero encarar aquilo, porque naturalmente, instintivamente, a gente procura por facilidades. Porque o corpo, inconscientemente, ele vai buscar por tranquilidade, ele vai buscar por sossego, porque inconscientemente a gente tem que sobreviver. O nosso corpo físico, ele é criado para viver, ele tem que viver. E inconscientemente nós sabemos que precisamos estar aqui no tempo que nós viemos para cumprir. Então a nossa máquina física, o nosso inconsciente, ele vai trabalhar e vai programar de uma forma que a gente tente viver aqui o tempo que a gente foi programado para viver. 50 anos, 60 anos, 100 anos, não importa. Todos nós aqui viemos com uma programação encarnatória. Se nós vamos cumprir essa pauta de trabalho, eu não sei. Porque o próprio André Luiz afirma em Nosso Lar que são poucos aqueles que retornam para a pátria espiritual como completistas. E aonde ele pergunta para Lísias o que seria essa palavra, esse entendimento de completistas. E aonde ele recebe o entendimento que completistas são aqueles espíritos que voltam para o plano espiritual com as suas missões completadas. Mas que são poucos aqueles que conseguem retornar para cá, completando a sua missão que tem para fazer aqui na Terra. Por quê? Porque nós somos abafados pelos sentidos. Nós somos abafados pela situação do meio. Nós somos abafados porque as circunstâncias e os meios estão nos convidando para a gente ser a expressão do verbo, para a gente ser a expressão do evangelho, mas o que a gente faz? Primeiramente, a gente se auto-sabota, a gente se subestima, a gente não olha para as nossas próprias capacidades latentes e a gente nem entende que falar de espiritualidade não é estar dentro de um lugar restrito em quatro paredes, que falar de espiritualidade é falar da vida. Como eles sempre nos orientam aqui no EDA. Nós estamos educando vocês para entender que nós não somos um mundo apartado. Que nós somos uma realidade que existe e pré-existe e que interage com vocês. E que estamos em todos os lugares, em todos os meios, em todos os veículos. Mas que infelizmente vocês não foram educados a pensar desta forma, porque era conveniente castrar a mente humana para que a humanidade não pensasse. E aqueles que estão querendo exercer o domínio e o poder mantenham o seu status quo e ter uma sociedade que não pensa e não racionaliza e que ainda tenha esse entendimento de que falar de espiritualidade é estar circunscrito a uma casa, a uma instituição, a um dia reservado da semana, quando Jesus nos ensinou que até mesmo Deus trabalhou aos sábados. Não é verdade? Que até mesmo Deus trabalhou aos sábados. E que como nós, seres humanos, queremos não trabalhar aos sábados. Como nós, seres humanos, queremos separar um dia da nossa vida para a espiritualidade.
Quando Jesus nos mostrou que a espiritualidade está todos os dias na nossa vida, nos atos os mais simples, que nós estamos em conexão plena com a espiritualidade. Não foi num templo que Jesus ensinou que quem tem pecado que atire a primeira pedra. Foi no meio da comunidade. Não foi numa sinagoga que Jesus curou. Foi na rua, foi numa viela, foi numa sarjeta. Então é isso que o Dr. Paulo está querendo explicar para a gente. Que nós estamos nos lugares os mais calamitosos, os mais difíceis, os mais relutantes na vida, porque é o momento que nós estamos tendo da nossa vida nessa existência, da gente mostrar o poder do Evangelho. Da gente mostrar o poder do amor. Da gente mostrar que nós somos canal da espiritualidade. Que nós vamos ser atacados, nós vamos ser apedrejados, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser não compreendidos. Mas que se nós levarmos o Evangelho não no ato de uma pregação, de uma oratória, porque ninguém está aqui para dar lição de moral para ninguém, porque ninguém é perfeito, mas para sermos canal de expressão da verdade, é aquilo que o Dr. Paulo falou. Talvez nós não estamos mais nos templos revogando os nossos direitos, as nossas chancelas, como barões da verdade, como pseudônimos da verdade, né? Talvez nós estamos hoje justamente trabalhando, né, por mais difícil que seja, para a manifestação da luz no planeta. Porque aquilo que Jesus sempre orientou, que eu não vim para os sãos. Quando ele fala eu não vim para os sãos, não é que ele está falando que a gente só tem que olhar para o doente e para o fragilizado. Ele quis mostrar para a gente que nós ainda somos doentes da alma. Nós ainda somos doentes do espírito. Independente da patente social, a condição financeira, o status quo, nós somos doentes do espírito. Nós carecemos da sua luz. Nós carecemos do seu evangelho. Nós carecemos dos seus ensinamentos. E por isso que ele frisa que eu sou o caminho e a verdade, e sem a mim ninguém vai ao Pai. Não um institucionalismo, não uma crença assinada e intitulada, que dá uma vertente de pensamento, uma bandeira, porque falar de espiritualidade é universal, é o universo. Por mais que há a necessidade de nós criarmos nomes, intitularmos nomes, porque a próprio Kardec deixou claro que para palavras novas, ideias novas, há necessidade de nomes novos apropriados para aquela linha de pensamento. Mas ainda assim, falar de espiritualidade é isso. Entender que nos conflitos e nas adversidades que eu estou tendo um momento de mostrar para o próximo que eu sou diferente. Não melhor, mas que eu sou diferente. Que eu posso exercer um papel de diferença naquele lugar onde eu estou ali, sendo acondicionado. Porque aqui é fácil, estamos todo mundo aqui congregado, todo mundo na mesma sintonia, todo mundo no mesmo ideal, a espiritualidade aqui nos intuindo, nos fortalecendo, cada um no seu segmento, cada um na sua cultura, ali formando a sua egrégora, formando a estrutura. O mais difícil é a gente provar a nossa fé em meio de leões, com as presas sedentas para devorar e fincar o nosso pescoço. E o que a gente faz naquele momento? A gente se revolta, a gente quer brigar contra o sistema, a gente quer agredir, né? E aí esquece daquilo que Jesus falou, que quem fere pela espada será ferido. Enquanto a gente está querendo direitos e ideais, Jesus nos ensinou o silêncio. Diante de todos os acusamentos, de tantas acusações, nos ensinou o silêncio. Diante de todos os sortilégios, as cuspidas nas caras, as esbofetadas, os caminhos pelo Gólgota, as infligiões físicas e as infligiões morais daqueles agressores que ali usavam palavras de baixo escalão, demonstrando ódio. Ele nos legou o silêncio. E acima de tudo a paciência. Porque a paciência é filha da verdade. É bálsamo eterno da espiritualidade. Então, é essa a reflexão que eu queria passar para vocês, de um momento em que eu estava, no momento de interiorização, fazendo um estudo de um livro, relembrando certos pormenores, e nesse momento
a gente dá oportunidade para nossa mente, para a gente ouvir a espiritualidade, se nós tivermos ouvidos de ouvir. E foi assim que Jesus, após a sua crucificação, ensinou e orientou os seus apostolados, no momento em que eles estavam abertos para ouvir, porque durante 3 anos eles foram surdos, porque nem eles entenderam a profundidade do Evangelho. E precisou o Mestre passar para o plano espiritual, se refazer em espírito para eles entenderem o que ele estava querendo dizer. Para entender o que ele fez. Porque ele não fez milagres. Ele só mostrou que existe um caminho. E que se a gente fizer esse caminho bem feito, por mais difícil que seja, mais maluco que aparenta ser, a gente vai fazer o quê? Bem como o Dr. Paulo falou. Nós vamos tecelar, nós vamos tear. Nós vamos tear. A gente vai ter o quê? O coração das pessoas. A gente vai ter o quê? O espírito das pessoas. Nós vamos preparar as pessoas a desenvolver os trajes nupciais da Boa Nova, porque no meio em que esse planeta está sendo convidado, as suas modificações, só aqueles e que tiver desenvolvido os seus trajes nupciais conseguirão ter frequência e vibração para aqui. Porque como ele já havia falado, não ficará assentiu, porque a lei da semeadura é justa. Porque Deus é justo em sua magnitude e em sua grandiosidade. É isso que eu queria que nós refletíssemos nesse sábado de hoje, no decorrer da nossa semana. E muito do que eu falo hoje, e aqui coloco, o meu primeiro a ouvir é o meu ouvido. Porque por mais que eu estou aqui falando, estou aqui refletindo, também estou dando meu testemunho como ser humano das minhas próprias dificuldades, das minhas próprias limitações. Que com certeza, se eu tivesse desenvolvido o ouvido certo, eu não estava aqui. Mas se aqui estamos, vamos em frente e acreditar na espiritualidade. Que Jesus ampare os vossos corações, ilumine os vossos espíritos e acreditam que inerente a qualquer meio do que venha a oferecer para nós aqui na Terra, independente do caminho que nós escolhermos, no dia em que nós seguirmos com afinco e com apreço o que Ele nos ensinou e o que Ele nos legou, a gente vai dar um salto quântico imaginado na evolução da Terra. Porque infelizmente ainda hoje ninguém entendeu Jesus. Fica essa reflexão para todos nós. E que o Mestre ilumine vossos espíritos e os vossos corações eternamente. Vamos fazer o fechamento? Agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de aqui estarmos juntos com essa corrente de luz, com esses amigos que intuem o nosso coração, o nosso espírito. Guiai-nos na nossa senda evolutiva, orientarmos o nosso coração, para que acima de tudo possamos seguir aquilo que o Mestre espera de todos nós aqui na Terra. Perdoe-nos a nossa fragilidade humana, a nossa simplicidade. Preencha, Mestre, o nosso espírito em detrimento do Teu nome, para que nós possamos, ainda nessa presente existência, legar os Seus ensinamentos, a Sua Boa Nova e o Seu reino, a começar por nós, em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus.